Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos um determinado corpo de massa m e ele está sendo segurado por três molas. Todas elas são idênticas, ou seja, elas vão ter o mesmo comprimento natural e todas elas vão ter a mesma constante elástica. Como elas estão associadas em paralelo, então todas elas também terão a mesma deformação, ou seja, a força elástica vai se dividir uniformemente entre todas elas. Mas como esse é um movimento harmônico simples, já que a questão fala, sobre a oscilação desse corpo aqui de massa m, então nós não vamos analisar pela força, afinal sempre vai existir um descompasse entre as forças produzindo acelerações capazes, de fazer que haja essa oscilação para cima e para baixo. O mais ideal mesmo é a gente analisar pelas próprias fórmulas do movimento harmônico simples. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a frequência no movimento harmônico simples é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de k, que é a constante total das molas que seguram, esse corpo, dividido pela massa desse corpo. Ali a gente falta descobrir qual é essa constante, total, que é a constante equivalente. Como as molas estão associadas em paralelo, então a constante equivalente é a soma das constantes de cada mola. Se elas estivessem associadas em série, então a constante equivalente seria igual ao resistor em paralelo, sabe? Que a gente soma o inverso das constantes. Então, constante equivalente em paralelo é igual a K mais K mais K, que é igual a 3K. Achando essa constante equivalente, então é só a gente vir aqui e substituir. O mais difícil mesmo, era saber lembrar da associação de molas, onde a constante equivalente é igual ao 3K. Mas eu tenho uma forma, assim, legal, de você lembrar que na associação de molas é o contrário da associação em paralelo de resistores, que o paralelo vira série e o série vira paralelo, ou seja, as molas em paralelo são somadas igual a série do resistor e as molas em série são somadas para achar a constante equivalente, igual aos resistores em paralelo. Se você quiser fazer aí, uma analogia, os capacitores também são assim. Os capacitores é o inverso dos resistores, onde para achar a capacitância equivalente a gente soma, quando está associado em paralelo, e a capacitância equivalente em série é a soma dos inversos também, tá? Dá para fazer algumas analogias aí para você conseguir lembrar, mas o mais legal mesmo é o inverso dos resistores. Achando, essa constante equivalente, chegou a hora da gente substituir na frequência. A frequência é igual a 1 sobre 2π vezes raiz da constante sobre a massa. Algumas informações que a questão nos dá. A frequência pode ser de no máximo 10 Hz, então a gente usa a frequência máxima, para saber a máxima constante aí que a gente vai ter. Aí, 1 sobre 2π, o π é 3, a constante é a constante equivalente, que a gente achou 3K, e a massa é 5 kg. Então, eu só substituo. 10 é igual a 1 dividido para 2 vezes 3, que dá 6. Então, fica 1 sobre 6 vezes raiz de 3K, que é a constante equivalente, dividido pela massa, que é 5. Passo, esse 6 que estava aqui dividindo, multiplicando, então fica 10 vezes 6 é igual a raiz de 3K sobre 5. 60 é igual a raiz de 3K sobre 5. Aí, se eu tenho uma raiz e eu quero tirar essa raiz, para a gente operar com valores mesmo, sem estar dentro da raiz, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Elevando ao quadrado, essa raiz vai sair. Então, eu posso dizer que 60 ao quadrado é igual a raiz de 3K sobre 5 ao quadrado. 60 ao quadrado dá 3.600. Aí, a raiz, 3K sobre 5, tira a raiz, fica 3K sobre 5. Para isolar a constante K que a gente quer descobrir, eu posso passar o 5 multiplicando, já que ele estava dividindo, e o 3 que estava multiplicando passa dividindo. Então, K é igual a 3.600 vezes 5 dividido para 3. E isso é igual a 6.000 newtons. Ali no enunciado, ele não pede a questão em newtons, ele pede em quilonewtons. Como o prefixo quilo é 10 na 3, equivalente ao 1.000, então a gente pode
colocar todos esses 3 zeros apenas como sendo o prefixo quilo, porque 6 kilonewtons é a mesma coisa que 6 vezes 10 na 3 newtons, que é 6.000 newtons. Então, eu só transformei 6.000 newtons em 6 kilonewton metro, que é o resultado aí da questão.